Olá pessoal, vamos então à última orientação da semana, hoje dia 27, sexta-feira. Então, primeira atividade depois que vocês copiaram o calendário, né? A primeira atividade que a gente tem é de português. O que a gente vai fazer em português hoje? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre ortografia. E para isso a gente vai fazer as atividades da página 165. Vamos lá no livro. Então aqui, a ortografia que a gente vai ver hoje é a respeito do som do M, N e tio. Eles têm um som bem parecido. Dependendo do lugar onde está na palavra, o som é até igual. E só tem uma diferença que também não é muito grande quando o M ou N está seguido de uma vogal. Porque, por exemplo, fica M com A, fica ma, com a boca fechada, M, ma. E o N com A fica na. Você fala com a boca aberta, você rela a língua lá no céu da boca e fala com a boca aberta. Então há uma mudança, mas ela não é tão grande assim. Então ela é bem sutil. Ma, na. Dependendo da palavra, se você fala muito rápido, é bem fácil de confundir ma com na, né? Então elas são bem parecidas. Porém, quando elas estão sozinhas, ou seja, depois da vogal e antes de uma consoante, elas têm um som igual, na verdade. Deixa eu pensar, tentar. Então, ó, tem o M sozinho aqui, né, que não tem uma vogal logo depois, é uma outra consoante. E aqui também o N, que não tem vogal depois, é uma outra consoante. Então, quando não tem consoante, a gente fala o som da letra sozinha. E o som da letra M sozinha é O som do N sozinha, é o mesmo som. Então, eu leio também e leio tentar. Tem uma pequenina diferença, mas ela é muito, muito, muito pequena. Então, fica quase que o mesmo som. Também tentar. Até a gente sabe colocar se é N ou M por causa daquela regrinha. Lembra que a gente viu lá no começo do ano que o M só vai antes do B e do P? Porque se não tiver essa regra aqui, a gente nem sabe se é o N ou M, porque o som é igual. Posso dizer que é igual, né? Então, por causa dessa regra, eu sei que, por exemplo, aqui tem um B. Então, a regra é antes de P e B. Então, tem um B, então eu sei que aqui eu vou colocar M. Aqui é um T. T não tá na regra, então é N. Se não for a regra, eu não sei qual que é. Eu não sei se é M ou N. E daí, por último, a gente tem o tio, né? Que também tem esse som de Ele fica um som um pouquinho diferente, mas também confunde. Então, deixa eu pensar. Maçã. Muita gente, eu acho que eu já fiz ditado com vocês com maçã. Se vocês não fizeram, eu sei que ia acontecer. Porque é muito comum eu escrever maçã, ou com N, maçã. Por quê? Porque o som é igual. Se eu escrever maçã com N, fica maçã. Se eu escrever maçã com M, fica maçã. Eu sei que é com tio, por causa das leituras. Isso que ajuda a gente a ler. Nosso repertório de palavras é imenso. E alguns não tem como saber, a não ser que você leia bastante e essa palavra seja comum para você. No caso, maçã, eu sei que vocês veem maçã, a palavra maçã desde lá, talvez até de antes da primeira série, não é? Então, maçã é o mesmo som. Se eu escrevesse com M, ficaria maçã também. Se eu escrevesse com N, também ficaria maçã. Só que eu sei que o certo é essa aqui, né? Essas duas aqui estão erradas. Então, para vocês verem como
próximo. E para isso que eu trouxe essas atividades, para a gente treinar um pouquinho e não se confundir tanto assim. Então, vamos lá. 2. Reúna-se com um colega, claro que essa parte que a gente não consegue fazer. Releiam o texto em voz alta e localizem as palavras que têm som nasal. Eu não digito dizer o texto. Então, o texto aqui, antes de começar as questões, vai ter vocês vão ter que fazer uma leitura dele e localizar as palavras que têm som nasal. As palavras que têm som nasal são essas, que têm som do M, N ou tio. E daí vocês vão copiar essas palavras aqui. B. Essa daqui vocês não vão fazer, esqueci de marcar na folhinha. Mas vocês vão ler esse verbetezinho. Vamos lá. O tio é um sinal gráfico usado sobre as vogais A e O. Então, o acento gráfico tio, esse símbolozinho aqui, ó, que é uma cobrinha, né? Ele só pode ir em cima do A ou do O. Então, quando eu escrever, por exemplo, corações, plural de coração, o tio não vai em cima do E. O tio, opa, apaguei tudo. O tio vai em cima do O. Ele só pode ir em cima do O ou do A, beleza? Para indicar o som nasal. Vogais seguidas de M ou N na mesma sílaba também apresentam sons nasais. Então, aqui tá falando daquilo que eu disse, quando as palavras não são seguidas de uma vogal. Então, igual também, que eu já tinha escrito aqui em cima, mas tem escrito aqui embaixo também. O também, ele é seguido de outra consoante, então ele vai ter o som nasal. O N, aqui ó, o sons, também, ele é seguido de uma outra consoante, então ele tem o som nasal. E claro, ele pode estar sozinho também, né? Não tem nada depois. Fica o som nasal também, som, tá? 3. Você sabe explicar por que a palavra tempo é escrita com M? Converse sobre isso com os colegas e pensem junto a resposta. Então, essa parte aqui de conversar com os colegas só essa parte aqui, peraí. Essa parte aqui não tem como e eu já conversei com vocês para sanar essa parte. Mas eu quero que vocês expliquem por quê. Eu acabei de falar. E daí eu quero que vocês deem pelo menos mais um exemplo desse tipo de escrita. Não do E, né? Do T. Deixa eu ver aqui. Desse tipo de escrita. Agora não tem como confundir. E aqui embaixo tem um joguinho, né? Um jogo de palavras que eu vou deixar opcional. Você faz se você quiser. É um joguinho de palavras, ele é bem legal. Onde, vamos ler, depois eu explico. Escreva em seu caderno as palavras com M ou N em final de sílaba, usando as letras de cada quadro. Atenção, não vale acrescentar nem substituir letras. Então, você vai escrever palavras com essas letras desse quadro aqui, né? Então, vocês vão, não podem acrescentar letras, tem que ser exatamente essas letras aqui. E, claro, tem que estar com M, digamos, sozinho, no fim da sílaba, né? Igual tão, bem, o som, né? Então, o M tem que estar, o M ou N tem que estar sozinho. Lembrando que aqui não entra o tio, aqui é só M ou N. Então, quem quiser brincar e se divertir, não esqueça de marcar e tirar fotos, né? Que eu gostaria de ver. Mas é opcional. Bom, vamos voltar. Finalizando essa parte de português, hoje a gente não vai ter matemática. E deixa eu aproveitar um momento para falar sobre isso. Então, assim, agora, na semana que vem, a gente entra no mês de dezembro.
Olha só, já tá chegando o Natal. E a gente entra nesse mês de dezembro e agora a gente começa um processo de desacelerar. Então, a partir dessa semana que vem, eu começo a diminuir as atividades para vocês. Então, vai ser menos, tá? Continue mandando as fotos, as mensagens, mas como é final de ano e tem algumas pessoas que acabaram acumulando, então para ajudar essas pessoas, enfim, tudo isso a gente chegou num acordo que seria melhor dar uma desacelerada. Então vai ser um pouquinho menos, as coisinhas mais fáceis, mais tranquilas de fazer, para que vocês consigam fazer também sem ficar tão cansado, né? Afinal, é final de ano, está todo mundo exausto, como sempre. Não é porque a gente está em casa vírgula, não é que a gente não está cansado. A gente está estudando igual, trabalhando igual. Então, cansa igual. E por isso que a gente começa, então, nesse ritmo de desaceleramento. Beleza? Então, hoje não vai ter matemática, mas tem história. Então, vamos lá. Essa parte de história eu gostaria de finalizar com vocês, porque a gente estava falando sobre indígenas, né? Depois a gente entrou na conversa sobre escravidão. A gente até fez um trabalho lá do projeto de Humanismo Sem Racismo Não, e tinha uma continuidade nessa história. E eu gostaria de ler com vocês, porque eu acho importante a gente saber a origem do nosso Brasil, da nossa história, né? Então vamos lá. Então aqui, página 74 do livro de História, 74 e 75, não falei antes, né? Então vamos dar uma lida sobre isso. E aqui a gente só vai fazer a leitura, a gente não vai responder as questões, tá? Então vamos lá. Resistindo à escravidão. No passado, vários povos africanos foram trazidos ao Brasil como escravizados. Ou seja, eles eram considerados mercadorias e podiam ser vendidos ou comprados. Além disso, tinham de obedecer ao dono de escravos e chegavam a sofrer castigos físicos quando não faziam. Mesmo nessa difícil condição, os povos africanos resistiram e preservaram sua cultura. Os homens e mulheres escravizados também buscavam algo que os fortalecesse em terras brasileiras. As diferentes crenças religiosas trazidas dos lugares que viviam na África eram fundamentais, pois os amparavam. Em cada bater ritmado de palmas ou tambores, os negros buscavam forças para sobreviver. Por serem constantemente vigiados e proibidos de praticar seus cultos, tentavam realizá-los escondidos de seus senhores, como em terreiros. Em muitos de seus rituais, entre palavras, sons, cantos, ritmos, danças, cores, formas, cheiros e símbolos de povos africanos, buscavam a celebração da vida e da liberdade. Então aqui está falando um pouquinho sobre o que mantinha esse povo firme. Porque imagina na situação que eles viviam. Eles eram tratados pior que animais, literalmente pior que animais. Então eles eram maltratados, eles eram castigados fisicamente, eles eram privados às vezes de comida, privados de necessidades básicas, tipo beber água, ir no banheiro. Então era uma condição terrível, terrível. E para eles conseguirem se manter como que eu posso dizer assim, manter essa vontade de viver, eles praticavam as coisas que eram comuns lá na África para eles. A religião própria deles, as músicas deles, a cultura deles. Então fazer isso fazia com que eles se sentissem um pouco melhor. E aproveitando o contexto, então vocês lembram que lá no outro texto a gente leu sobre algumas religiões como Candomblé, se eu não me engano, e Umbanda. Candomblé e Umbanda são as duas religiões lá que foram mencionadas no texto anterior que a gente leu. Essas duas religiões, elas são religiões vindas da África.
E há uma má fama dessas religiões justamente porque nessa época que os negros eles eram escravos, eles falavam muito mal dessa religião, porque eles meio que queriam obrigar essas pessoas a acreditar no Deus deles, que é o Deus de vocês, o Deus cristão, né? Só que lá na África não tinha isso. Então, para eles era outra religião. E eles queriam continuar na religião deles. Imagina, digamos que você que há um apocalipse e venham pessoas e peguem brasileiros e levem para escravizar lá na Índia. Você não vai querer, você enquanto cristão, não sei se todo mundo é, mas os cristãos, vamos por um exemplo, levar vocês cristãos para a Índia, por exemplo, onde o hinduísmo é a religião, e obrigar vocês a acreditar no Deus hindu, nos deuses hindus, que são vários lá, né? Então, você ia fazer isso? Eu acredito que não, porque se você tem um Deus e você acredita nele, você vai querer acreditar no seu Deus e ponto final. Não vai ter quem tire isso da tua cabeça. Não vai chegar um hindu lá e te convencer a isso. E quanto mais esse hindu te chicotear, te bater para você acreditar no Deus dele, mais você vai querer a ajuda do seu Deus, né? Então foi isso que aconteceu. Então lembra que nas aulas eu já comentei que cada um tem a sua religião, que existem outros deuses, que, por exemplo, lá na Índia existem vários deuses, na Grécia existem vários deuses. Existe o Deus cristão, claro, mas existe também outras religiões aqui no Brasil, tipo o judaísmo, que ele é um tipo de cristianismo, só que tem umas mudancinhas, tem o espírita. Então existem vários tipos de religião. E na época eles queriam obrigar que essas pessoas fossem cristãs, e não qualquer cristão. Na época era catolicismo, né? Então tinha que ser católico. E é claro que eles vieram de uma região onde isso não era comum, e eles não queriam. Eles queriam continuar com a religião deles e começaram com essa história de falar mal do candomblé e umbanda, que até hoje tem essa má fama por causa disso. Então toda essa má fama, tudo que falam de ruim dessa religião, claro que daí foi assim meio marginalizado até por algumas pessoas que praticam a religião. Tem não sei qual das duas religiões, mas eu sei que tem umas pessoas que são mais nervosinhas, digamos assim. Mas é a minoria, não é a maioria, né? Enfim, era só para vocês entenderem o contexto do porquê também que essas religiões são tão mal vistas aqui no Brasil, né? E é justamente por isso. Infelizmente, é um tipo de preconceito racial que perdurou aí por anos. Bom, continuando. Aí aqui a gente tem a arte como um documento histórico. Atualmente, para registrar imagens de pessoas, lugares e acontecimentos, usamos a máquina fotográfica, que na verdade a gente não usa muito, a gente usa mais a câmera do celular ou filmadora e etc. Porém, há 200 anos, esses registros eram feitos por artistas, em pinturas, esculturas, desenhos e gravuras. Hoje, eles nos ajudam a conhecer os modos de vida e o cotidiano das pessoas em épocas passadas. O pintor francês Jean-Baptiste Debré permaneceu no Brasil entre 1816 e 1831. Em seus desenhos e pintura, ele retratou as paisagens, as pessoas e os costumes daquela época. Esse material está na obra Viagem Pitoresca e História ao Brasil. Observe a imagem. Então aqui tem... Opa, minha flecha ficou um quadrado. Aqui tem uma obra de Jean-Baptiste Debré, Uma Tarde na Praça do Palácio, de 1835. É uma aquarela e a imagem retrata uma cena do Rio de Janeiro. Então, o que eu queria que vocês refletissem aqui é a importância da arte nessa época. Por quê? Não havia câmeras fotográficas, não havia
filmadoras, nem celular, nem nada, não havia nada. E daí? Como que a gente tem essas imagens, né? Como que a gente sabia que o povo era assim? Como que a gente sabia que antigamente, por exemplo, aqui, ó, digamos, havia uma igreja aqui? Acho que é uma igreja isso, mas digamos que seja. Como que eu sabia? Então, justamente, é por causa dessas obras, desses artistas que retratavam literalmente o que estavam vendo. Então, aqui é uma cena do Rio de Janeiro. Então, a gente vê alguns negros aqui trabalhando, né? E os ricos aqui sentados no bem bom. E aqui só tem um soldado cuidando, digamos, da segurança dos brancos. Aqui tem várias, eu acho que isso daqui se chama caravelas, que é esses pauzinhos do barco que hasteiam aquele pano para conseguir navegar. Não sou muito expert em barco, mas eu acho que é esse termo. Mas enfim, ó, tá vendo todos esses rabisquinhos? São vários navios aqui atrás. É o Rio de Janeiro, então eu diria que isso daqui é um morro. Bom, isso é tudo que eu tô identificando. Aqui um cachorrinho, um magricelo, coitado, bebendo água do chão. Aqui outro cachorrinho deitadinho. Esse daqui eu não sei se é um cachorro. Mas enfim, olhem a importância de vocês verem que nessa época os escravos ainda eram inferiores, né? Bom, as atividades a gente não vai fazer. Então, tudo que eu queria dizer para vocês era, na verdade, finalizar esse contexto histórico da escravidão, finalizando aquele projeto, né? Humanismo sim, racismo não. E então aqui a gente finaliza nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. A única atividade que vocês efetivamente têm que fazer hoje é de português, mas eu peço que, se vocês forem ler o livro de história, tire uma fotinha de vocês lendo, que daí eu já guardo aqui no meu registro, beleza? Bom, isso é tudo por hoje. Bom final de semana, a gente se vê na segunda-feira, que eu mando as correções para vocês. Beijos, até lá!